A Malu Gaspar traz na sua coluna no Globo hoje uma informação de que existe no TSE uma ação contra Flávio Bolsonaro, uma ação do PT pedindo a inelegibilidade e a cassação do Flávio Bolsonaro por abuso de poder e propagação de desinformação. Ele teria, de alguma maneira, relacionado, segundo a Malu Gaspar, o PT ao PCC e isso teria motivado, em outubro de 22, a campanha do Lula a entrar com essa ação. Segundo ela, a ação está parada, sem movimentação, tem pedido de quebra de sigilo bancário, telefônico e etc. Veja só, eu tenho dito para quem quiser ouvir que essas eleições serão, em boa medida, disputadas dentro dos tribunais. As pessoas estão aqui preocupadas muito em dizer assim, olha, o apoio do Centrão, o importante é o apoio de ministro. Olha, quem você vai nomear para ministro da Fazenda, tanto faz. O importante é quem você nomeou no passado para ministro do TSE ou para ministro do STF. É esse o apoio real. A disputa vai ser do voto, pelo voto dos ministros, e não pelo seu voto, o voto do eleitor. Lamentavelmente, são eleições que provavelmente vão acabar sendo disputadas no tapetão dos tribunais, no jogo político do poder. E isso aqui expõe, literalmente, essa ação está parada, segundo a Malu Gaspar, e a gente tem que analisar esse fato de duas maneiras. Primeiro, será que não está parada porque estão aguardando o momento certo de tocar uma ação como essa adiante? Claro que isso precisa estar no radar. Eles deixam a ação parada, até o momento que falam, opa, vamos aqui movimentar para a gente poder ir para cima deste ou daquele candidato. Por outro lado, também é preciso a gente desconfiar, às vezes, do papel da própria imprensa, de que pega, por exemplo, uma ação parada e levanta uma manchete. Olha aqui, enfim, esqueceram-se dessa ação. Quem sabe essa ação não pode ser movimentada. Claro, não estou dizendo que é o caso da Malu Gaspar, mas a gente tem visto, né? A gente tem visto a imprensa lembrar de tudo aquilo que é ação contra o Flávio Bolsonaro, de tudo aquilo que é ação contra a direita, mas e os processos do Lula? Ninguém lembra. E, por exemplo, a escola de samba que ele saiu desfilando e fazendo propaganda antecipada no último carnaval. Até agora, essa escola de samba não conseguiu ser citada para que o processo fosse adiante. E cadê a imprensa lembrando desse fato? Não é? Cadê a preocupação da imprensa com isso não ter sido avaliado e julgado adequadamente? Então, o meu ponto é que não apenas nós temos um jogo dos tribunais de segurar as ações para usá-las no momento que eles acham oportuno, momento político e não jurídico que eles acham oportuno, como nós temos os candidatos acionando os tribunais a toda hora, como também nós temos a imprensa lembrando da existência de ações que podem ser utilizadas para fazer com que este ou aquele candidato seja favorecido ou prejudicado. E essa lembrança da imprensa, repito, não estou falando aqui especificamente da lembrança que a Malu Gaspar fez dessa ação, mas essa lembrança tem sido, de uma forma geral, na imprensa seletiva. Repito, todos os dias tem uma notícia sobre os candidatos da direita, processos que podem inviabilizar a candidatura deles. Mas raríssimas são as vezes que os processos, que não são poucos, contra o PT, contra o governo, por exemplo, o processo do Lulinha, por exemplo, o processo do Master, por exemplo, o processo, como eu mencionei, da escola de samba e outros mais contra o PT, não são lembrados. Então a gente tem a imprensa, a gente tem os candidatos e a gente tem os tribunais, todos eles confluindo para o mesmo objetivo, que é fazer com que a disputa eleitoral ocorra dentro dos tribunais e não nas urnas. Aí fica difícil acreditar que o seu voto importa. Aí fica difícil acreditar que o problema é a interferência externa dos Estados Unidos. O problema é a interferência interna dos tribunais e da imprensa no jogo eleitoral. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, e a gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa história. Se inscreva no canal para ficar sempre ligado em tudo aquilo que acontece por trás das notícias. As notícias você vê em qualquer lugar, por trás das notícias você só vê aqui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas.
Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.